A gente hoje vai trazer formas de como melhorar o nosso humor a partir da sua rotina de manhã. Primeiro, eu queria saber daqui, tem alguém que se incomoda ou se irrita ou se estressa no primeiro horário de manhã, naquela hora que o alarme toca e você quer jogar o telefone lá do outro lado do quarto, se for possível? Aquela pessoa que já acorda e já fala: ai, meu Deus do céu, acordei com o pé esquerdo hoje. Já acorda estressado, já acorda irritado, aí bate o dedinho na quina da mesa, aí briga com o marido, briga com a esposa, briga com os filhos. Como que é? Conta pra gente a rotina aí de vocês ao acordar. Vocês acordam já de bom humor, sorriso no rosto, ou acorda já com aquele humor? Bom, Luma, enquanto as pessoas vão respondendo, eu vou falar para você como eu acordava. Cara, até durante a minha adolescência, eu era uma pessoa bem estressada, irritada, reclamona, mal-humorada. E aí, o que eu fazia? De manhã, a última coisa que eu queria era ser acordada. Tudo que eu queria era ficar dormindo e eu me estressava horrores com quem fosse me acordar. Até porque eu tinha problema de dormir. Eu tinha insônia, então não dormia muito tarde. Queria acordar tarde, mas não podia, porque tinha colégio, tinha outros compromissos. Então, eu era um transtorno. E aí, qual era a consequência que eu tinha disso? Primeiro, tinha briga na minha casa para ver quem ia me acordar. Para você ver o nível. É bom que a Angela nem está assistindo aqui, porque ela, minha mãe e o meu irmão ficavam assim, não, hoje é a sua vez. Não, hoje é você que vai acordar a Patrícia. Não. Gente, era um transtorno. E aí, o que acontecia? Meu dia inteiro passava como? Eu estressada, irritada, brigona, reclamona, de mau humor. E era total consequência numa. Como é que era o seu acordar? Não, tá parecendo que tá falando de mim, né? Pra ver que Falei, gente, é a mesma coisa, tá falando da minha pessoa. Só que assim, se tinha briga lá em casa pra saber quem ia me acordar, aí essa parte eu já não sei. Mas realmente também acordava sempre com o pé esquerdo, mega mal-humorada. Quando alguém me acordava, então, eu ficava puta demais. Até porque eu também tinha dificuldade de dormir, eu tinha muita insônia. Então, eu realmente dormia muito tarde, tinha muita dificuldade para acordar, e quando eu era acordada, eu já acordava com aquele mau humor. E hoje, a gente tem a plena consciência de que isso faz total diferença no nosso dia. Agora, fala pra gente, Luma, o que é esse protocolo desestressa que a gente está trazendo aí? O protocolo desestressa é uma rotina de exercícios que a gente faz ao acordar. Exercícios simples, mas que transformam o nosso dia. Quais são os benefícios, Patrícia? Conta aí pra galera qual o benefício de usar esse protocolo. Então, tem uma diferença muito grande, gente, que é bom a gente pontuar aqui, que é entre o método desestressa que a gente vai trazer e o protocolo. Esse protocolo é como se fosse um ritual mesmo que, gente, cada um fala uma coisa, mas entre 21 e 60 dias é um tempo normal de você criar um hábito novo. Então, se você seguir esse protocolo durante 21 a 60 dias, ele começa a fazer parte da sua rotina e você não precisa mais se obrigar, nem se forçar a pensar para fazer. Então, esse protocolo é, na verdade, uma coisa que a gente trouxe de ritual, que cada um pode adaptar, né, Luma, à própria realidade e ao tempo e à rotina, para que vocês acordem de uma forma mais bem-humorada, mais saudável, com o pé direito, né? Que faz toda a diferença para a consequência do seu dia. Eu acho importante a gente falar... Não, pode falar os benefícios aí. Eu acho que eu ia pular a etapa. Não, então, qual é o maior benefício? Tá? Minha mãe está falando que a voz está duplicada. Eu não estou ouvindo. Eu também não estou ouvindo duplicado. Fala aí, gente. Dá um feedback aí pra gente. Fala se a voz está duplicada também para vocês. Se tá com eco, se tá com alguma coisa, tá conseguindo escutar direitinho. Enquanto isso, a gente vai. Quais são os benefícios de ter um protocolo de manhã? Primeiro, você começa a ver seu dia com uma forma muito mais positiva. E só de você ver o seu dia com uma forma positiva, isso acaba atraindo... Só o meu que ela falou. Ué, não sei por quê, mãe.
Isso acaba atraindo muito, acaba atraindo coisas boas para o seu dia e produtividade. Segunda coisa, na hora que você, parte do protocolo, é você colocar bastante hormônio feliz no seu corpo. E isso dá um start positivo, né? Quer falar um pouquinho disso, Luma? Não, eu quero só falar que o seu celular, ele tá atrapalhando a câmera do computador. A gente não tá te vendo pelo YouTube. Obrigada. Eu não prestei atenção no que você falou. Volta aí tudo para eu conseguir conectar qual foi a sua pergunta. Tá, eu queria que você trouxesse a parte hormonal, porque assim, na hora que você tem um ritual correto e que estimula a produção de hormônios positivos para o seu corpo, isso já traz um dia completamente diferente. Completamente diferente. A gente já falou, né, da farmácia interna, da importância que é estimular os hormônios que ajudam a gente a melhorar o nosso bem-estar, a melhorar a nossa autoconfiança, a melhorar os nossos níveis de cortisol. Então, assim, esse ritual, ele também tem muito disso, né, Patrícia? Então, por exemplo, eu vou falar só de uma coisa assim que a gente faz em comum rapidinho, a gente vai dar o passo a passo para vocês no final da live, mas eu vou falar uma coisa que a gente sempre faz, né, Patrícia, que a gente já compartilhou. A gente acorda e já coloca um sorriso de orelha a orelha, aquele sorriso que a gente falou para vocês, sorriso do Shane, que enruga aqui, ó, os pezinhos de galinha, aquele que a mulherada adora, e que a gente falou também o quê? Que não necessariamente você precisa ter vontade de acordar sorrindo, mas se obrigue a fazer isso. Não vou falar obrigação não, né? Porque obrigação é uma palavra muito negativa. Se proponha a fazer isso. Que quando você faz isso, você já acorda o seu dia liberando serotonina, que é o hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade, e automaticamente isso já vai te trazer uma sensação melhor durante o seu dia. E eu vou trazer para vocês o exemplo que aconteceu hoje. Eu acordei à noite. Eu não sei quem tá aqui que sabe, mas eu tenho 3 filhos pequenos. O mais velho tem 6, o do meio tem 4 e o mais novinho tem 3. Ou seja, minha noite muitas vezes é daquelas conturbadas, né? Bem movimentadas. Quase uma night. Então, o que aconteceu? Essa noite, o meu mais novinho, ele teve febre, então ele me acordou 1h30 da manhã, mais ou menos, ficou um tempão, eu tive que resolver umas coisas, depois o do mais velho acordou também, enfim. Quando tocou o alarme na hora do colégio, gente, a última coisa que eu queria era acordar, obviamente. Mas, já sabendo de tudo isso, o que eu fiz? Juro, esse foi o sorriso que eu coloquei. Esse foi cara de feliz. Não, zero feliz. Eu não estava feliz quando eu acordei. Mas eu juro que só o fato de você colocar esse sorriso do Shane, gente, quem quiser procurar depois, se escreve com D-U-C-H-E-N-E mesmo. E vocês precisam ver como foi diferente. Eu levantei, fui fazer minhas coisas, fiz o meu ritual, que a gente vai passar daqui a pouco, e já mudou completamente a forma como eu tratei as crianças, como eu me comportei o resto do dia, na minha produtividade. Hoje o dia foi super produtivo, foi muito bacana. Então, a gente vai trazer coisas que são realmente importantes e faz a diferença se você aplicar. Não adianta também, né, Luma, fazer um dia e vai resolver a semana. Não vai. Isso é um ritual. O ritual pressupõe que você vai repetir todos os dias. Então, Luma, fala para todo mundo, como é que faz para usar esse protocolo? Então, gente, olha só. Você já quer que coloque passo a passo? Não, então traz um estudo. Então, vamos trazer só a primeira parte que o quê? Steve Pavlina, acho que fala assim, esse Pavlina, não tenho certeza, mas ele fez um estudo em que ele analisou que a primeira hora do seu dia, ela reflete diretamente como vai ser o seu dia todo. Então, por exemplo, se você acorda desanimado, o seu dia tende a ser um dia mais para baixo, um dia mais... Se você acorda feliz, o seu dia ele tende a ser mais produtivo, mais feliz. A gente sabe que a felicidade ela aumenta a produtividade, então ele tende a ser mais animado. Então, quando você, vamos dizer assim, você acordou, celular vibrou, você coloca o quê? Soneca, soneca, soneca. Gente, isso é pesado, tá? Mas qual é a mensagem que você tá mandando pro seu cérebro? Que você não quer acordar, que você quer ficar ali dormindo, que você não tá afim de viver aquele momento.
Então, isso traz para você um desânimo ao decorrer do dia. Só que, por exemplo, vamos dar um exemplo assim que as pessoas elas vão conseguir identificar. Quando você tá para ir para uma viagem, que você acorda já mega motivado, caraca, vou viajar e coisa e tal, seu dia ele tende a ser muito mais animado. Então, essa 1 hora do seu dia, ela interfere diretamente como vai ser todo o seu dia. E isso é muito importante. Então, por isso, o ritual ao acordar, ele é tão poderoso e tão importante. Porque durante o processo em que você abrir os seus olhos, você já faz todo um passo a passo, todo um ritual que vai te ajudar a melhorar o humor durante o seu dia. Gente, olha quanta dica boa a Luma trouxe. Fala sério. E isso é muito importante. Vocês entenderam? 1 hora do seu dia pode impactar diretamente as outras 23. Ou seja, amanhã, quem botar soneca já sabe que o dia vai ser meio arrastado, né? Principalmente sem soneca. Amanhã, todo mundo fazendo protocolo e sem soneca no celular, hein, gente? E aí tem mais uma coisa também, Luma. Quando você acorda animado, traz a animação. Quando você coloca a soneca, quer dizer que você realmente não está dando valor, que você acha que aquele dia é melhor ele ser dormindo do que ser produtivo. E quando você acorda mal-humorado? Gente, é mau humor o dia inteiro. Não tem como. Se você acordar mal-humorado, você vai percorrer o dia e parece que tudo vai dar errado, parece que tudo vai começar a te tirar do sério. E pode ter certeza que uma coisinha minúscula vai acontecer e você vai explodir. Porque realmente o que acontece vai ter interferência ao longo do seu dia. Então, assim, faça o ritual. Faça. E fica aqui até o final para a gente passar para vocês. São que você pode fazer rapidinho antes de... Mesmo porque, Luma, uma coisa que a gente estava discutindo antes de trazer essas informações para vocês é justamente que eu, por ter os 3 filhos, a minha manhã, ela não é assim, eu acordo 5 horas da manhã. Tem gente que acorda 5 horas da manhã, tem as justificativas, tem clube, mas não é o que eu gosto, ou o que eu me sinto bem e o que eu faço. Eu poderia acordar às 5 para poder fazer o protocolo durante 1 hora sozinha, mas não é a minha realidade, não é o que eu gosto. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que o ritual da manhã tem que ser de acordo com o que elas gostam de fazer também. Não pode querer, do dia para a noite, né, Luma? Chegar, poxa, eu sempre fui uma pessoa super da noite, sempre fui super notívaga. Então, eu gostava de dormir bem de madrugada, bem tarde, que eu digo, gente, é 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e acordar 11 horas, meio-dia. Hoje em dia, eu posso fazer isso? Não posso, porque eu tenho as crianças e, enfim, tenho vida para cuidar. Mas, imagina só eu, antigamente, com essa rotina, virar e de um dia para o outro falar assim, não, a partir da manhã eu vou acordar às 5 horas da manhã. E tudo é questão de hábito também, né, Patrícia? Aos pouquinhos, quero começar a acordar mais cedo. Começa colocando despertador, já não coloca 2 horas antes. Começa 15 minutos, mas depois mais 15 minutos, vai indo aos poucos. Assim, eu também sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de dormir, sabe? Eu gosto bastante de ter as minhas... Não consigo dormir 8 horas hoje em dia, mas eu gosto de ter pelo menos 6 horas de sono. E assim, cara, isso interferia diretamente no meu humor, né? Eu falei que eu tinha insônia, eu não conseguia ter esse processo de sono direitinho, acordava já estressada. Quando eu comecei a fazer o protocolo e eu comecei a realmente, porque, gente, esse protocolo que a gente tá falando é da manhã, mas também existe o protocolo de boa noite do Desestressa Já, que a gente não vai estar falando aqui, mas mais pra frente vocês vão saber. E quando eu comecei a fazer o protocolo, eu comecei a realmente ter uma rotina melhor de sono. Então eu comecei a acordar mais cedo, porque eu comecei a entender que o meu dia era muito mais produtivo quando eu acordava mais cedo e eu conseguia fazer o protocolo, colocar em prática o protocolo. Porque o que acontece? Quando eu não colocava em prática, eu ficava desanimada, acordava desmotivada e ficava sem vontade de, assim, hoje eu tô pra baixo, coisa e tal. E, cara, quando você faz, isso muda completamente o seu... Gente, é uma coisa, assim, sem explicação. Muda completamente o dia de vocês. Mas vamos lá, que a gente só tá dando que muda, e vamos chegar ao ponto aí pra vocês entenderem. Vamos. Você quer trazer, Luma, o exemplo da sua coach? Você tem quero.
Muito bom. Então, gente, eu tinha uma coach que ela era também mega estressada, mega estressada. E aí ela começou a fazer esse protocolo. E a partir do momento que ela começou a fazer esse protocolo, ela falou assim comigo: nossa, Luma, mudou completamente o meu humor, mudou completamente. Tipo assim, pouco tempo, gente. Eu não tô falando de coisa assim que ela ficou fazendo um mês. Coisa de uma semana, menos de uma semana. Ela acordando, fazendo, dando sorriso, fazendo o que a gente vai falar para vocês. Ela mudou completamente o humor dela. E ela me mandou uma mensagem agradecendo por conta disso. Depois eu vou até colocar essa mensagem nos depoimentos para vocês verem. Ai, vou querer ver. Agora, gente, isso é muito legal, porque lá em casa eu não faço isso só comigo. Eu busco fazer de formas indiretas, obviamente, com as crianças também, Luma, sabia? Porque na hora que eu estou acordando as crianças, eu já trago para eles um bom dia. A gente costuma muito fazer, eu abraço muito, dou beijinho, uma coisa bem calma, porque também tem, Luma, você já reparou, que as pessoas que acordam com barulhos muito altos ou muito estridentes, aquela coisa do alarme muito parecendo uma buzina, isso influencia também, gente. Então, se você tem aquele alarme que é que te irrita, você já vai começar o dia irritado. Se puderem, assim, quem tiver o alarme dessa forma e puder mudar, coloque uma música mais calma, uma coisa que seja, que aumente o som aos poucos, porque isso influencia. Você tem que pensar que você está dormindo. Então, seu cérebro ele tem que trazer você de volta, né? Porque na hora do sono, dependendo da hora que o alarme toca, você pode estar num sono profundo. Então, não é justo com você ser acordado dessa forma, você concorda? Nossa, concordo total. E o despertador do iPhone é exatamente assim. Depende, tá, Luma? Porque eu boto o meu tudo bonitinho. Não, eu troquei o meu também. Porque não dá, cara. O natural dele, misericórdia. Eu falo por isso. É para te acordar quando você já está acordado. Então, assim, lá em casa, o que eu faço com as crianças, por exemplo, que faz diferença no acordar deles? E isso foi uma coisa que eu reparei com a experiência mesmo. E tem dia que quando eu acordava muito estressada. Ai, gente, olha, super dica da minha prima Monique, linda, maravilhosa, entende tudo de criança. Cara, pensa numa pessoa que sabe educar, ela. Então, ó, a música é Norah Jones, Sunrise. Então, vamos tentar, já vou colocar no meu telefone também, que é para acordar as crianças. E aí, o que acontece, gente? Eu reparei que quando eu acordava irritada, estressada, atrasada, eu implicava em todo o funcionamento da casa. Porque eu acordava as crianças irritadas, e as crianças, quando você acorda com maior pressa, você acorda elas também estão estressadas, elas também ficam nervosas. E aí é um transtorno, porque imagina, eu acordar 3 crianças, as 3 estressadas, aí começa a gritar, a chorar, querer tudo. Gente, aí... E eu acho muito legal você falar isso, porque isso tem total interferência. A maneira como a gente acorda tem total interferência na maneira como a nossa família acorda. Então, se você já acorda estressado, isso vai interferir na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, e tudo vai gerar uma bola de neve generalizada. Bem por aí. E aí, eu trouxe para vocês o dia que eu acordava estressada. Acordava estressada, todo mundo com pressa, fazia uma auê na casa. Cara, pensa um dia transtorno, era esse. Aí, eu comecei a fazer diferente. Mesmo eu acordando estressada, eu fazia o protocolo, me acalmava primeiro, para depois acordar as crianças. Quando eu acordo as crianças, com um beijo, com carinho, com uma voz mais doce, mais baixa... O que você passa para eles? Que é bom você acordar, que tem amor ali te esperando. Então, a resposta deles, Luma, era incrível de diferente. Incrível, incrível. Então, gente, essa é uma dica excelente. E a outra coisa que eu vou trazer de exemplo também sabe aquele dia que você tá com uma super preguiça? Final de semana, né, gente? Porque dia de semana é mais difícil. Mas final de semana que você acorda naquela preguicinha, que você fica embaixo do cobertor e que você não quer sair, até com a família mesmo, seja só com o marido, seja com a família toda. Você já reparou que o dia todo fica arrastado? O dia inteiro fica todo mundo com preguiça? Sabe? Para levantar é difícil, para fazer as coisas é difícil. Porque você já imputou no seu cérebro que o dia é preguiçoso, porque você tá preguiçosa, você acordou, e é aquela 1 hora que a gente falou no começo da live.
Então, gente, isso tudo que a gente está trazendo é muito para mostrar para vocês a importância de você ter hábitos saudáveis e que te estimulem a ter um dia produtivo e positivo, ok? E o que é, o Luma, do isso é ridículo, não funciona, do milagre da manhã? Então, gente, porque muitas pessoas elas pensam isso, né? Ah, isso é ridículo, isso não funciona pra mim. Mas assim, o que a gente fala pra vocês? Teste. Você só vai saber se funciona se realmente você fizer. Aquele mesmo exemplo que eu dei da academia. Se você parar pra pensar, você botar um peso nas costas e agachar, é ridículo quando você não sabe o benefício. Só que você sabe o benefício que vai te deixar com o bumbum empinado, que vai te deixar com a coxa mais torneada. Então, esse exercício, ele deixa de ser ridículo porque você entende o benefício. Então, o que a gente está falando aqui desse protocolo? Que quando você entende o benefício, você vai entender que não tem nada de ridículo, muito pelo contrário. Vamos falar a verdade. Você ser feliz é ridículo? Você acordar com bom humor é ridículo? Você acordar feliz da vida, motivada é ridículo? Não tem nada de ridículo. Só que assim, são coisas tão simples que às vezes a gente confunde isso babaquice. E não é. São exercícios simples do dia a dia que a gente pode fazer e que a gente deve fazer que melhora e muito o nosso humor. Vamos lá, Luma. Vamos trazer os 6 passos? Vamos. Esses 6 passos, gente, eles são baseados no livro do Milagre da Manhã. O nosso protocolo, ele não é igual, mas a gente vai trazer esses porque a gente acha que ele é um embasamento muito bom, já que, nossa, é um dos livros mais vendidos, todo mundo conhece, e já é um baita de um primeiro passo, né, Luma? Nossa, total. Então, o primeiro passo que o Milagre da Manhã ele traz é você acordar no silêncio. Então, gente, lembra que eu falei do barulho alto e tudo? Esse tempo de silêncio é como se você estivesse engatando, ligando o carro, sabe? Sabe aquele tempo que ele precisa para aquecer, para começar a funcionar e não estragar nada? Então, nosso cérebro funciona da mesma forma. Ele precisa de um momento para ele. E é assim, não é para você ficar em silêncio pensando em todas as coisas que você tem para resolver no seu dia. Não. É buscar de 1 minuto. Ele fala em 5, tá, gente? No Milagre da Manhã. Mas para quem não pratica, para quem não conhece, para quem não está acostumado, fazer 1 minuto já ajuda muito. É 1 minuto em absoluto silêncio, prestando atenção na sua respiração, prestando atenção nos sons em volta. É buscar o seu silêncio e a sua paz interior. É um momento mesmo de conexão, você com você mesmo. E é muito importante, né, Patrícia, a gente ter esse momento de conexão. E assim, gente, também algumas pessoas, elas preferem um momento de oração, que também no livro ele fala sobre isso. Então, tá, se você quiser orar, se você quiser meditar, é um momento realmente de conexão sua consigo mesmo. Esse primeiro momento. O segundo momento, o segundo passo, né? Vamos falar passo, que vai ficar, acho que, mais tranquilo. Passo é o quê? Afirmações positivas. Afirmações positivas sobre você, afirmações positivas sobre o seu dia, afirmações positivas de uma forma geral. Você já acorda, a gente usa até um termo, né, Patrícia? Profetizando e também falando coisas boas sobre você. Porque a maneira como você se enxerga interfere diretamente na sua vida. Então, quando você já traz para você, se você acorda já falando, vamos lá, eu sou linda, eu sou motivada, eu sou animada, e começa a trazer várias coisas boas sobre você, isso automaticamente vai te dar uma sensação de quê? De poder, uma sensação boa, uma sensação de felicidade. Então, trazer essas afirmações positivas é muito, muito, muito importante. E uma das coisas que ele fala no livro que eu achei muito bacana, Luma, por exemplo, eu vou trazer um exemplo para ficar bem didático, tá, gente? Eu não gostava de acordar de manhã, não acordava de bom humor. Então, qual seria uma afirmação para mim? Hoje eu vou acordar e ter um dia produtivo, feliz, vou conseguir implementar a minha rotina matinal nos próximos 21 dias com ânimo, entusiasmo. Porque quanto mais a gente fala, mais o nosso cérebro entende que é verdade. E tudo que é verdade vira crença, e crença é autorrealizável, que a gente fala tanto aqui. Então gente... Pode falar, Lu.
Não, é porque assim, eu dei 2 exemplos, né? Só para deixar isso mais claro. Afirmações positivas sobre você e afirmações positivas sobre o seu dia. Então, é uma forma de você falar de si, para você se empoderar, para você se sentir mais forte, e também afirmações positivas sobre o seu dia, para você profetizar e já desejar coisas boas logo desde cedo. Isso aí. Terceiro passo, Luma. Visualização? Visualização, visualização. Gente, visualização é mega, hiper, super importante. Eu vi até uma vez falando que as pessoas com maior sucesso e maior motivação são aquelas pessoas que mais visualizam as suas metas sendo alcançadas. Então, aqui, o que a gente quer trazer para vocês? Visualize a meta de vocês sendo alcançada. Ah, eu quero ter uma barriga chapada. Você está se imaginando como? Gordinho, ou você tá se imaginando realmente com a barriga chapada? Então se imagine lá gostosona, com a barriga sarada, com a perna sarada. Ah, eu tô me imaginando num trabalho novo, sendo efetivada, sendo promovida. Se imagine promovida. Então, assim, é realmente visualizar. E por que isso é tão importante? Porque isso libera um hormônio na gente, que é o hormônio, Patrícia. Quer falar? Não, pode ficar. Da dopamina. E a dopamina é o hormônio da motivação. Então, por isso que a visualização ela é tão importante, porque ela sustenta o ciclo de recompensa do seu cérebro e você vai estar sempre se motivando. Quando você está ali imaginando, gente, nosso cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando você está ali imaginando a sua meta sendo alcançada, é questão de tempo, se você tiver frequência nisso, dela acontecer. Uau, amém. Vamos lá, gente. A gente está falando do protocolo que a gente usa de manhã para melhorar o nosso humor e ter um dia mais produtivo, certo? Primeiro passo foi... Silêncio. Segundo passo... Palavras... Afirmações positivas. Terceiro passo, a Visualização. O quarto passo, Luma? Exercícios. Vamos lá, gente. Por que o exercício é tão importante? A gente libera um monte de hormônios positivos no nosso corpo, que são maravilhosos para a gente começar o dia estimulado. Sabe, esse negócio de falar que a academia vicia não é mentira. Não é mentira. E é comprovado por quê? Porque a gente gosta de se sentir bem, certo? E a gente se vicia em hormônio bom, gente. Se vicia em hormônio bom. Do mesmo jeito que se vicia em ruim também. Então, cuidado, tá, gente? Que vício é complicado. E eu vi uma frase muito interessante, Patrícia, que é aquela que se você não cuida da sua saúde, você vai precisar cuidar da sua doença. Então, assim, realmente, foque na sua saúde, gente. Isso é muito importante. Não adianta nada a gente ter o maior sucesso do mundo se a gente não tiver saúde para aproveitar. Então, assim, a saúde é de extrema importância. E eu acho legal a gente falar também, Patrícia, que aqui nessa parte de atividade física, a gente não está falando de uma atividade assim de 2 horas, 1 hora. É aquela atividade rapidinha, só para você realmente dar aquela despertada, que aumenta o seu ritmo cardíaco, para você liberar os hormônios necessários, para que você realmente se sinta bem e já traga essa positividade para você. Então, não é nada assim mega demorado. Depois você vai na academia, depois você faz a sua corrida, mas assim, é só realmente aquele despertar. Então, o que a aluna está falando é, não precisa pegar e achar que você vai encaixar na sua rotina da manhã, antes de levar seus filhos para o colégio, uma aula de spinning. Gente, não é isso. O que a gente está falando é 10 minutos. O livro até fala 10 minutos. Sendo que esses 10 minutos pode ser polichinelo, pode ser flexão, pode ser agachamento, pode ser qualquer coisa que aumente a sua frequência cardíaca. Tá bom? Beleza? Quinto passo, Luma. Quinto. Leitura, gente, é muito importante desenvolver a leitura. Vou deixar você falar desse, Patrícia, que você gosta muito. Ai, amo, gente, leitura, amo de paixão. E aí, olha que coisa incrível, olha a conta que eles fizeram. Se você ler 10 páginas por dia, você vai ter lido no final do ano 3.560 páginas, é isso, Luma? Mais ou menos, né, gente? 3.650. Isso. Olha que coisa incrível. E aí, eles pegaram uma média de um livro de 200 páginas, que dão 18 livros. Gente, 18 livros num ano, quer dizer, olha a quantidade de conteúdo que você tem para você aplicar nos seus negócios, para você aplicar e crescer a sua carreira, para você melhorar a vida dos outros, a sua.
Gente, é muita coisa. E a gente está falando de 10 páginas por dia. E assim, óbvio que na minha rotina, por exemplo, eu consigo ler 10 páginas antes de eu levar as crianças para o colégio? Não, eu não consigo. Mas eu faço questão de colocar essa parte do ritual em um outro momento, Luma. Porque isso, para mim, faz uma diferença muito grande. Então, assim, o que a gente está fazendo, gente, são coisas que você precisa fazer durante o seu dia. Óbvio que se você fizer, né, seguir o ritual da manhã, como é falado no livro, é excelente e vai trazer benefícios incríveis. Mas tem coisas que, por exemplo, o exercício, se você conseguir encaixar em algum outro momento um exercício diariamente, rotineiramente, que você não falte, já é positivo. A leitura, coloque em algum momento do seu dia. Vocês pegaram isso que eu falei, gente? De 10 páginas por dia equivale a mais ou menos 18 livros no ano. Imagina o quanto isso não vai desenvolver o intelecto da pessoa, né? Pô, é incrível, Luma. Incrível, o quanto você vai crescer. E aí as pessoas, muita gente fala, ai, mas eu não estou crescendo na minha carreira. Gente, tá lendo, tá estudando, tá fazendo algum curso, tá se aperfeiçoando em alguma coisa. Então, assim, gente, é uma mega de uma oportunidade. Pega essa dica e guarda no coração, tá? Porque esse é até extra, né, Luma? Esse é até extra. E assim, Patrícia, é muito legal também a parte de você ler essas 10 páginas e você tirar alguma coisa para você aplicar durante o seu dia. Porque aí você não vai estar só lendo e não vai ter só obesidade cerebral, você vai estar lendo e praticando. Então é muito legal também você pegar alguma coisa que ficou mais forte para você e aplicar durante o seu dia. Vamos para o sexto passo? Sexto passo, Luma. Tô vigiando a hora. Então, o sexto passo é o quê? A gente escrever. Luma, escrever o quê? Escrever as ideias que vêm à sua cabeça, escrever as suas metas e seus objetivos, escrever coisas sobre você, escrever coisas importantes, escrever sobre o que você quiser. Escrever motivos de gratidão, o que você tiver vontade. Deixa a imaginação aflorar. Por quê? Porque quanto mais a gente escreve, mais consciência nós temos sobre nós mesmos e sobre os nossos sentimentos. E também temos, se eu estou escrevendo as minhas metas, mais clareza eu vou ter sobre as minhas metas. Mais eu vou conseguir analisar o que eu preciso fazer para realizar as minhas metas. Então essa é uma maneira muito simples da gente ter consciência daquilo que a gente está vivendo, daquilo que a gente quer, da nossa visão de vida extraordinária. Então, assim, acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa? Quero, Luma. É muito legal, gente, vocês terem como hábito ter um caderno que seja para vocês terem de cabeceira, sabe? Que aí esse mesmo caderno ele serve para o nosso protocolo de noite, que a gente tem um exercício que é importante de gratidão para a noite, como para fazer todas aquelas ideias. Porque a ideia que você tem hoje, por exemplo, que eu guardo, anotei mentalmente aqui a ideia genial. Gente, ela some. Essa tinta que a gente usa no nosso cérebro, ela desaparece muito rápido. Então, uma ideia genial que você teve hoje, pode ser que amanhã você esqueça e que você está colocando em prática. Então, ter um caderno, que é um diário, né, Luma, é super importante para você se organizar. Esse aqui é o meu. O meu tinha acabado, eu comprei na Febracis agora para colocar as minhas coisinhas. E ele fica comigo sempre. Então, gente, para a gente terminar aqui, eu queria pontuar novamente uma vez o passo a passo, e aí vocês peguem e anotem quais são aqueles que realmente fazem sentido, qual você consegue implementar a partir de amanhã, para você já conseguir sentir a diferença que vai fazer, tá bom? Então, vamos lá. Acordou, nem precisa abrir o olho. Tem mais informação que eu vou trazer para vocês, tá? 2 informações. A primeira é, esse protocolo, ele normalmente demora 1 hora, ok? Quem não tem 1 hora e quer diminuir, pode diminuir qualquer etapa que for necessária ou colocar 1 minuto para cada etapa, tá bom? E isso é o que fala no livro. Segunda coisa, no livro também fala sobre a parte do acordar e fazer essa meditação ainda deitado. Se você já costuma praticar meditação e já sabe que você não vai voltar a dormir, ok você estar deitada e meditar dormindo, deitada, que você não vai voltar a dormir. Porém, se você não está acostumada a meditar e vai começar, por favor, levante-se, fique sentada, porque senão você vai voltar a dormir. E aí o protocolo todo vai para onde? Para o saco, né? Então, vamos lá. Primeiro, silêncio.
meditação, oração, um momento com você, para você se conectar e começar o dia. Segundo, afirmações positivas. Terceiro, visualização. Quarto. Calma aí. Exercício. Então, eu tô aqui com o checklist. Quinto, leitura. E sexto, o caderninho de anotação. Então, gente, essas foram as informações que a gente trouxe para você hoje, para você já praticar, desestressar e contar para a gente depois como isso está mudando na sua vida. Por favor, não esquece, tá? Não esquece. E outra coisa, a Vânia, ela deu uma ótima ideia da gente fazer isso em formato para que as pessoas elas possam tirar foto